Eita, Lele, que a gente está levando aqui uma trollada, né, da internet. Está todo mundo usando, é, enfim, toda a rede para fazer lives, né? Estou com o marido fazendo reunião na sala. Vocês estão aqui agora comigo. Tem um monte de live acontecendo ao mesmo tempo. E aí a gente foi derrubado, do papo que a gente estava tendo. Agora eu liguei aqui meu 4G para não brigar com a internet da casa, que já está sendo usada em outra reunião. E vamos ver se agora a gente consegue manter uma qualidade de conexão. Quem estiver entrando, me avisa, viu? Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Já já a Raiza deve entrar aqui na live junto comigo. Para você que está chegando agora, a gente está discutindo bastante e a gente vai retomar algumas questões sobre que lugar é esse que nós ocupamos no mundo do trabalho hoje em dia. Sejamos nós psicólogos ou não. E se a gente for psicólogo, né? Como que esse lugar que a gente ocupa pode melhorar, né? Então, a gente estava discutindo que o psicólogo ele ocupa dois lugares diante do trabalho. A gente ocupa, por um lado, o lugar da escuta, né? De compreender, de entender as pessoas que estão tendo grandes problemas em relação ao seu lugar, entender o seu lugar nos dias de hoje. Dani, que está aqui assistindo, não me deixa mentir, o tanto que a gente está passando por um momento de transformações, o Covid-19 está jogando na nossa cara toda a nossa incompetência em lidar com esse novo momento e o tanto que as pessoas estão sofrendo por não terem feito transformações no momento anterior. Obrigada, Cássia, obrigada. E, por outro lado, nós, enquanto psicólogos, também muitas vezes não temos a menor ideia de qual é o nosso papel nesse mundo do trabalho e como que a gente pode assumir uma postura mais ativa, menos passiva em relação a esse mundo e a essa transformação. A Raiza disse coisas fantásticas e eu vou convidar ela para voltar para o nosso papo, que estava sendo maravilhoso, e vamos ver se agora... Gente, tá? Eu estou aqui no 5G aqui, porque o Wi-Fi deu problema. Oi! Voltei, agora tá ótimo. Também ajeitei aqui agora, a minha internet. Agora vamos rezar para o Deus da internet, né? Para ver se agora vai. Deus do Wi-Fi. Deuses do Wi-Fi, do 4G, né? Então a gente estava conversando muito sobre esse lugar, né? Esse lugar que a gente ocupa. E eu ouvi uma frase de um psicólogo que eu gosto bastante do trabalho dele, a Aninha, minha amiga está assistindo aqui, conhece bem, que é o Léo Freiman. Já te falei dele, Raiza? Leonardo Freiman? Não sei, Leonardo talvez. Freiman, eu acho que sim. Ele faz um trabalho fantástico de trabalhar essa lógica de mudança de postura nas pessoas e desenvolvimento de que você seja, sabe assim, o comandante do avião e menos o passageiro que só observa e reclama, né? Que só tá sentindo, ai meu Deus, tá subindo, ai meu Deus, tá descendo, mas que não vai lá para a cabine e não tá vendo o que tá acontecendo, não entende muito bem o que pode ser feito. Está conversando, que é, diante do futuro, a gente vai assumir uma postura de temor, a gente vai temer o futuro, ou a gente vai tomar o futuro, né? E se a gente pensa no trabalho, será que a gente vai temer esse lugar, ou a gente vai tomar esse lugar? Eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre essas posturas. Como que a gente pode... massa. Gostei dessa perspectiva. E é interessante porque, assim, não necessariamente todo mundo precisa segurar o negócio de dirigir, meu Deus, a direção. É a direção do avião também que diz? Nem sei, gata. Os controles. Nem todo mundo vai precisar ir lá, apertar os botões e usar e segurar lá o guidão, a direção, o controle. Acho que é manche que fala, acho que é manche. É o quê? Como é o nome, mãe? Manche, é isso mesmo. Manche. Isso. Não é todo mundo que precisa, né? Tá lá
de fato, neste controle. Mas a gente também não pode ficar nessa passividade, como tu falou, que, ai meu Deus, tá subindo, ai meu Deus, tá descendo, ai meu Deus, é turbulência, ai meu Deus, o que que tá acontecendo, e não vai atrás de saber o que que tá acontecendo de fato. Né? A gente pode sim se levantar e ir ali, tirar uma dúvida e perguntar, tá, galera, qual é o contexto? O que que tá acontecendo aqui para eu poder me situar, né? E às vezes eu acho, e até pegando o contexto que a gente está agora do Covid, tem muita gente que não tá querendo se situar no que tá realmente acontecendo, né? Tá assim, ou não tá tipo avestruz, com a cabeça dentro do buraco, não sabe para onde é que vai, não sabe de onde é que vem, não sabe o que que... É como se a realidade tivesse suspensa de todas as formas, né? A pessoa meio que não tá querendo, não tá querendo dar conta do contexto, e se eu não entendo o que tá acontecendo à minha volta, se eu não entendo o que tá acontecendo comigo, dificilmente eu vou tomar, porque eu também só posso transformar aquilo que eu conheço. Então, se eu desconheço tudo que está acontecendo à minha volta, como é que fica a minha postura? Né? Como é que vai ficar a minha vida se eu não sei o que é que eu posso fazer ou deixar de fazer, né? E aí, eu acho assim que a gente também, enquanto categoria, fica esperando demais. Não é uma crítica de dizer que os conselhos não servem para nada, não é isso, porque se a gente fala mal do conselho, o pessoal já pensa que a gente está dizendo que eles não servem para nada. Não é isso, tá? Não é. A questão é que, enquanto categoria, a gente também pode se antecipar e sugerir, a gente pode se antecipar e apresentar formatos de ação que a gente não precisa. Né? Por quê? Porque também são pessoas que estão em outros contextos e que, diante de uma situação nova, não tem condição de se tomar uma decisão rápida. E aí o tempo que a gente perdeu enquanto categoria, não só a gente, mas várias outras categorias perderam muito tempo de intervenção, de transformação, de apresentar serviço, de formatos de trabalho, porque ficou esperando que alguém chegasse dando uma solução. Né? E outras pessoas que já vinham percebendo esse chamado para se transformar o formato do trabalho, não esperaram e saíram meio que na frente, né? Por quê? Porque já estavam fazendo. Tanto é que a legislação que libera o atendimento online saiu mais de 10 anos depois que a primeira psicóloga abriu uma empresa de atendimento online no Brasil e que já ganhou prêmio e que já, enfim, né, já é conhecida e reconhecida como uma empreendedora inovadora dentro do segmento da saúde. Eu, infelizmente, esqueci o nome dessa mulher, mas essa mulher é guerreira. Tem duas. Tem a da Vitude e tem a da Televita. A Televita começou com um Psicolink. Inclusive, ela fez a pós-graduação dela, o doutorado dela nisso lá no Canadá. E aí a empresa ela começou no Canadá para trazer para o Brasil. Eu lembro demais, porque eu lembro que na época eu estava na faculdade, os professores levaram casos de psicólogos que estavam atendendo pelo MSN na época, né? E era muito nos Estados Unidos que isso acontecia. E era pavoroso falar sobre isso na universidade, né? Tipo, e era algo, MSN. Meu Deus. E uma coisa que eu acho que hoje, eu além de trazer essa reflexão diante desse futuro, diante dessas mudanças no meu trabalho, eu vou temer ou eu vou tomar? E quando eu falo tomar, não é nem no sentido de que eu preciso tomar o controle só. Não é tomar o controle da situação. Por exemplo, diante do Covid, ninguém tem controle, né? Eu acho que a gente não é tudo que a gente vai ter controle. Mas é uma perspectiva de, bom, eu vou ficar sentado esperando a burocracia, esperando a legislação, ou eu vou tentar pensar numa maneira alternativa hoje, que eu possa fazer hoje, para executar o meu trabalho de uma maneira mais adequada às novas necessidades ou às necessidades que virão
Eu estava falando muito esses últimos tempos, não sei se você acompanha alguma coisa, Raiza, sobre dois jeitos da gente pensar o mundo, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso no mundo do trabalho. Tem pessoas que olham o futuro com os olhos do passado, então, igual você está dizendo, né? Meu Deus, que absurdo, psicólogos atendendo via Messenger, né? Que coisa horrorosa, e que só descem o cacete, que só vão falar mal, que só vão julgar, e que vão fazer aquela fofoquinha, né, de corredor. E você tem as pessoas que vão olhar para isso com o olho de curiosidade, não com o olho de medo, de receio, até de raiva, mas que vão olhar para essa coisa com o olho de curiosidade e com o olho de caramba, como que eu posso fazer isso? Como que eu poderia participar desse futuro, né? E aí a gente estava dizendo antes da trollagem da internet, né? O tanto que a nossa própria educação, a educação que a gente teve da escola e de tudo mais, e que só se repete, e que mesmo dentro de uma faculdade de psicologia, a gente, em poucos momentos, eu sei que nós duas somos de federal, então a gente teve um lugar diferente. Eu não sou federal, não. Não, mas você tem alguma coisa na federal. Você tem alguma coisa de federal. Jura que não? De onde que eu tirei isso? Juro. Mestrado? Nem mestrado? Não, mestrado também foi na Unifor. Eu jurava que era federal, menina. Enfiei isso na minha cabeça. Mas, enfim, o nível de discussão que você sempre teve comigo é um nível de discussão que eu sempre encontrei na federal, que eu estudei. Então, vamos colocar assim. Poucas são as pessoas que se formaram em particular que têm esse nível de discussão. E é aí que eu queria que a gente discutisse isso. Como que a gente pode sair do lugar, né, de obediência e entrar no lugar de pensar? Como que você vê isso no nosso trabalho? Eu gosto dessa conversa, assim, sobre como sair do lugar da obediência para o lugar de pensar, até porque minha trajetória foi muito dentro da psicologia escolar, e é sobre isso que a gente que se debruça o trabalho do psicólogo escolar, né? Essa quebra da obediência pela autonomia do educando na construção de um conhecimento, na aquisição de novos saberes, né? Na curiosidade que fica se retroalimentando diante da possibilidade de transformar as coisas. Pelo menos na escola, né? Paulo Freire, inclusive a Luciana está aí assistindo. A gente tinha esse cuidado e essa preocupação, né? É interessante também a tua perspectiva, porque eu vim de uma particular, onde a gente tinha muita tecnologia ao nosso alcance dentro da faculdade, né? A maior faculdade Norte-Nordeste. E a gente tinha uma percepção de que a galera da UFC era bem mais tradicional, sabe? E o que eu percebo dentro da minha jornada acadêmica? Se tu chega querendo pesquisar alguma coisa super inovadora e não tiver um orientador com os dois pés no futuro, esquece. E isso vale para qualquer universidade. Se tu tá ali num espaço de estágio e tu percebeu que existe uma forma diferente de intervir dentro daquele espaço e o teu orientador, supervisor de estágio, não se deu conta disso porque ele não conseguiu alcançar, porque aí também tem a questão da percepção de geração. Então, eu venho de uma experiência de infância e adolescência altamente digital, super tecnológica. Minhas orientadoras não tiveram, porque elas eram no mínimo 10 anos mais velhas do que eu, sabe? Sim. Então, a minha perspectiva das coisas nem sempre batia com a delas. Eu tive sorte de ter orientadoras muito abertas e elas deixavam fazer tudo. Eu tive muita sorte de encontrar muita gente que me deixava fazer tudo que vinha na minha cabeça nos trabalhos, nos estágios e afins, sabe? E dentro de casa? Porque começa aí. Dentro de casa eu tinha liberdade de pensar demais, né? Graças a Deus.
E aí eu não tive essa dificuldade porque eu esbarrei com essas pessoas no meu percurso. Em contrapartida, quando a gente sentava para estar compartilhando as experiências, eu via que não era bem assim. Então, tipo, quando eu fui pensar no mestrado, todo mundo me dizia, tu vai fazer o projeto, mas não vai pensando que tu vai pesquisar o que tu quer, porque vai pesquisar o que teu orientador quiser que tu pesquise e acabou, sabe? Eu tive a sorte da minha orientadora já chegar com o projeto pronto e ela querer pesquisar o que eu queria pesquisar. Foi sorte, sabe? Então, a academia ela não te proporciona pensar fora da caixinha. Ela quer que tu pense ali dentro daquelas linhas estabelecidas de pesquisa. E mesmo que às vezes tu traga um viés novo para aquela linha já existente, se a galera não te quiser pesquisando aquilo lá dentro, guarda, sabe? Esquece tua teoria inovadora, esquece a tua perspectiva de estudo, esquece. E tu falou uma coisa bacana, assim, de que a galera quer ver o futuro com os pés lá no passado, né? Com os olhos no passado. E isso é uma coisa que o Rodrigo sempre me puxava quando eu queria explicar alguma coisa e aí eu ia remontar a história. E aí ele dizia, não seja anacrônica, porque algo que aconteceu há 100 anos atrás não pode ser utilizado como exemplo para algo que está acontecendo agora, porque são contextos diferentes, culturas diferentes, né? Então são momentos históricos diferentes, você não pode utilizar o mesmo conceito para definir duas coisas em momentos históricos completamente, sabe, que totalmente nada a ver, né? Então isso ficou muito marcado em mim, de entender que eu só posso pensar... que o Rodrigo, para quem não sabe, Rodrigo é marido de Raiz, historiador. Porque senão fica confuso, né? Que Rodrigo todo mundo vai se perder quem é Rodrigo, né? Então, o Rodrigo é meu esposo, ele é historiador e a gente debate muito sobre essas questões de trabalho, né? E aí, para a gente poder pensar no futuro, eu olho para trás, meio que, aconteceu assim, tipo o que a gente está fazendo agora. A gente está olhando para entender como foi a gripe espanhola. Só que a gente não tinha toda a nossa tecnologia, a gente não tinha todo o desenvolvimento de design, de interiores, de arquitetura, enfim, que pudesse repensar, né, um novo formato de vivência de estar em casa. Mas a gente está olhando para entender o que foi aquilo. Mas para eu olhar para o futuro, como eu vou resolver, eu só posso pensar nisso a partir do que eu tenho agora e não do que eu tinha lá atrás. Então, para eu pensar no futuro, eu tenho que estar com os pés muito bem fincados no presente, para entender, ter a capacidade de fazer uma leitura de contexto, uma leitura de realidade. Não dá para pensar no futuro se eu tô eguando na vida, sabe? Se eu tô, tipo, boiando. Uma coisa que eu vejo, Raiza, eu vou tentar trazer isso para um exemplo concreto. Tem muitas pessoas que são formadas há 20 anos, 15 anos, sei lá quantos anos, e que nunca se viram como empreendedoras nesse tempo todo. Então, quando você conversa com uma pessoa dessa, ela se coloca, eu sou psicóloga. E o que você faz? Eu atendo no consultório, um exemplo, entendeu? O que você faz? Eu sou psicóloga. E o que eu faço? Eu atendo no CRAS. O que você faz? Eu sou psicóloga. E muitos querem dizer, eu atendo na empresa, mas a gente sabe que não é esse o lugar, né? Mas se pudesse, eu atendo na empresa, né? Eu sou psicóloga. O que você... eu atendo na escola. Porque não é o que é para ser feito, mas é o que gostaria. Então, a gente acha, né, por uma loucura coletiva, não sei, que o nosso lugar, nossa função nesse planeta é simplesmente ser, acolher o problema do outro. Sabe? Eu brinco que é como se a gente achasse legal ser aparelho digestivo alheio, entendeu? Então a gente pega, né, a merda alheia e produz um cocô mais bonitinho. A impressão que dá é que a gente gosta desse lugar, né, de ser aparelho digestivo terceirizado dos outros. Mas a gente pode ter muito mais do que isso, né? E aí vem uma perspectiva que eu gosto, vocês me conhecem, sabem que eu gosto muito de provocar. Então, eu acho que se fosse para a gente fazer 5 anos de faculdade, mas não sei quantas pós-graduações, mestrado, doutorado, e como disse Raiza muito bem, moscar na vida, a gente podia, né, ter economizado tempo e estudo. Né? Então, se for para a gente moscar na vida, filho, fica aí fazendo o que você está fazendo, que já tá bom.
Agora, eu acho que se a gente escolhe, né? Eu acho que nesse momento, a nossa função, enquanto profissão, cada vez mais ganha um lugar de visibilidade, de importância e de relevância. E não é porque as pessoas estão em casa trancadas e estão diante da sua própria miséria, né? Mas é que aquela coisa, se a sua piscina está cheia de ratos, num momento como esse, transborda rato pela casa. Se a sua piscina está cheia de coisas boas e de, né, virtudes, estudo, conhecimento e um monte de coisas que você procurou, é isso que vai transbordar. E aí a gente começa a discutir quem vai ser você, né? Essa é a pergunta, assim. Quem vai ser você antes, durante e depois dessa pandemia? E uma coisa relevante da gente pensar eu tô vendo pessoas, como você bem disse, em negação. Tô vendo pessoas que, mas daqui a pouco volta normal, eu vou atender lá no consultório. E aí eu ouvi coisas do tipo, eu não tô entendendo por que as pessoas não estão querendo o online. Ou, eu não tô entendendo por que as pessoas não estão querendo vir no consultório. Então, perceba que existe sempre um lugar de terceirizar a culpa, né? É muito interessante esse movimento de terceirizar essa culpa. Ao mesmo tempo que poucos, e são raros, eu conto com os dedos, os que estão vendendo lenço no meio dessa choradeira toda. Então, assim, eu volto a bater nessa tecla, né? Será que a autonomia é algo tão impossível assim da gente acordar? Como que a gente acorda um cidadão que a vida toda foi pouco autônomo ou nada autônomo, né? Ou, enfim, que teve a sua possibilidade de pensamento decepada? Tolhida, né? Alienado, né? Para ser mais técnico. Como que a gente acorda esse cidadão agora no susto? Porque é o melhor momento. E isso serve para tudo, né, Raíssa? Se a gente for parar para pensar. Então, aquele cara que sempre precisou de terapia, mas estava enchendo a cara no bar, agora ele percebeu, se ele ficar enchendo a cara dentro de casa, não tem o mesmo efeito, né? Não tem tanta graça. Então, ele começa a se ver diante de uma situação que é nova. Ou então, aquele cara que está há anos se negando a implementar um CRM automatizado na empresa dele. Agora, ele se vê em pânico, porque na cabeça dele, como que ele vai acessar os clientes? Se ele já tivesse implementado isso antes, ele já teria todos esses contatos, estaria fazendo ali uma estratégia interna totalmente diferente. Isso vale muito para os psicólogos. Quantos psicólogos que eu conheço que não sabem mais o telefone, o contato, seja o WhatsApp dos seus ex-pacientes ao longo desse tempo, e que sequer conseguem, né, gerar um engajamento numa audiência de ex-clientes para poder até fazer um trabalho, até assim, vamos ajudar as pessoas, né? Então, como que diante disso, porque pensa só, é foda eu ter que virar para uma pessoa, né, Raiz, e falar assim, você tava moscando na vida até agora. Agora que veio o corona, a merda apareceu, você tá fudido, amigão. Agora você vai ter que correr para correr atrás do prejuízo. E aí, quando eu falo uma coisa dessa, parece que eu sou um pouco empática, né, Raiza? Então, como que a gente... Como lidar, né? A gente que parece que tá vindo do futuro contando uma notícia, que de nova não tem nada, né? Mas parece que é nova. E aí, quando eu falo umas coisas, tipo o mundo VUCA, né? Fiz uma live semana passada sobre o mundo VUCA. O mundo volátil, urgente, tudo muito rápido, mudanças, acelerações e tal, tal, tal. E muita gente, hoje mesmo fiz uma votação, né? Lá no meu Instagram, de quantas pessoas já tinham ouvido falar. E assim, uma diferença abissal. Então, assim, mais de 70% não tinham ouvido falar. Como é possível, no mundo de hoje, pessoas viventes que estão trabalhando com outras pessoas, né? Perspectivas variadas, não terem ouvido falar do mundo VUCA, né, Raíssa? Então, como como é isso, Acho né? que a gente ficou parado ali no Bauman, nos tempos líquidos e na hipermodernidade do Lipovetsky, que esqueceu que se atualiza, né? A gente já passou do Bauman. O Bauman tá lá no começo dos anos 2000, já tem outras coisas aí sendo produzidas em relação à modernidade, pós-modernidade, sei lá o que a gente está vivendo agora. E aí é interessante isso que tu falou de como a gente faz para que essas pessoas que estavam dormindo na vida agora alcancem a autonomia. Se ela não tiver na própria terapia dela, já tá meio caminho perdido, né? Porque se você quer chegar a um estágio de autonomia, de pensar por si próprio,
mas você não consegue nem se reconhecer, aí o negócio tá brabo, sabe? Porque... Fica muito pesado. Né? E uma vez eu tava até falando isso com meu pai, eu acho, que assim, a gente tá vivendo um momento em que a psicologia tá a um triz de se realizar como a profissão do futuro, que a gente passou a vida inteira escutando que a psicologia seria a profissão do futuro. Chegou. Tá aí. A porta tá assim, entreaberta. E os psicólogos não estão preparados para ocupar esse lugar? E aí a gente vai deixar essa oportunidade passar? Porque chegou o momento e a galera tá tipo, e agora? Nossa. Aí começa naquele desespero. Terapia gratuita para todo mundo. Agora me diz, se quem ofereceu terapia gratuita para todo mundo tá com a agenda cheia de terapia gratuita. Não tá. Por quê? Porque como é que eu vou confiar numa pessoa que eu nunca vi na minha vida, mesmo sendo de graça, de que ela vai ser capaz de escutar os meus problemas e não me julgar? Até porque tem dois pontos. A gente tem aquele ditado de graça até injeção na testa, e tem o outro que de toda esmola, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então a gente fica oscilando entre esses dois pontos, sabe? Exato. Então não é oferecer de graça, não é sair falando aos quatro cantos de que você só vai sobreviver à pandemia se você estiver fazendo terapia. Tá que muita gente sim, mas não é todo. Ai, travou de novo. Pera, vamos ver se volta. Provavelmente bem. Mas como repete... despertar? Oi. É que travou um pouquinho. Você estava falando uma coisa fantástica, travou um pouquinho aqui. Então, só para repetir, para ficar gravado aqui, né? Ih, você estava dizendo assim... Eita, voltou? Voltou. Voltamos? Então, olha só. Como que a gente pode, então, já que sair oferecendo coisa de graça para os outros não vai garantir retorno desse investimento desse jeito, porque essa estratégia, para funcionar, ela tem que ser muito bem pensada, tem que ter todo um raciocínio para isso funcionar de fato, né? Você tem que ter um plano estratégico para atender de graça, e não é sair para atender de graça desesperado que vai fazer alguma diferença, né? Porque, como você bem disse, tudo que é barato demais o santo desconfia, né? Parece que quando a esmola é grande o santo desconfia, etc. E também, como que a gente vai garantir nosso lugar, né? Nossa relevância, nosso posicionamento, sim, facilitando alguns acessos, porque eu acho que não é hora de sair botando R$350 a sessão num momento como esse, porque puta merda, né? A não ser que o nosso público-alvo seja muito nichado, classe A, pesado, que não tá tendo aí grandes questões, né, com a financeiras, não tem muitas perdas, né? O que não é a realidade do povo brasileiro. Ou não é, né? Então, você falou uma coisa, Raiza, que eu acho que é fantástica. Eu queria só dar uma contribuição nesse sentido. Existem muitos níveis de consciência na jornada do consumidor até que ele se torne o nosso cliente. Tem todo um mundo, né? Tem todo um caminho que ele passa até que ele se torne o nosso cliente e entra na terapia. E a gente não estuda isso, que se chama a jornada do cliente, ou seja, psicologia do consumo, né, Raiza? Então, se a gente não estuda nem a psicologia do trabalho, quem dirá a psicologia do consumo, né? Então, enfim, a gente é um bando de alienados se a gente for parar para pensar dentro das próprias coisas da nossa própria profissão. Mas, para além disso, né? Vamos tentar entender. Uma coisa é eu ter consciência de mim, enquanto ser humano, sabe? Eu sei que eu tenho uma cabeça, eu sou um ser pensante, que já é raridade, né? Porque a gente vive num mundo que tem gente botando você para pensar, é o que, né? Então, a igreja te manda o que você tem que pensar, se não é a igreja é a televisão, se não é a televisão é o seu chefe, se não é o seu chefe é o guru, é o blogueiro, é a puta que pariu. Então, você sempre tem alguém para mandar o que você tem que pensar e aí você acaba não aprendendo a pensar com a própria cabeça, né? Para começo de conversa. Num segundo lugar, vem a consciência do próprio problema, né? E a gente não tem, vamos dizer assim, um quociente de pessoas com consciência do próprio problema muito alto. A grande maioria dos problemas estão em estado de latência, não é isso? Então, nós de fora olhamos e estamos vendo, mas a própria pessoa não está vendo. Aí a gente tem um outro nível, que é o nível de consciência da solução. Só faz sentido eu entender a possibilidade de uma solução se eu já entendi que eu tenho um problema.
E a gente vive uma sociedade que não entende nem quem que é no próprio mundo enquanto sujeito no tempo e espaço, quem dirá que tem um problema e quem dirá que tem uma solução. E para além disso, né? Solução é aquela coisa do geral, sabe? Tipo, psicologia clínica, né? Solução. Mas qual é a solução para mim? Para o meu momento? Ou seja, qual seria o produto, né? Ou um serviço? Com seu pai, com a mamãe tá aqui. Ah, o bebezinho, o filho dela tá conversando. Então, qual seria, né? Coisas de quarentena, né, gente? Tá tudo certo. Então, qual seria a probabilidade, Raiza? Qual seria a probabilidade de um cidadão que não sabe nem quem é ele no planeta entender que, quem sabe um dia, se ele fizer terapia com a Raiza, ele vai parar de gastar tanto dinheiro com cachaça e vai começar a crescer na vida. Você entendeu? Né? Então, como é possível? Se a gente não entende essa jornada, a gente fica feito uns retardados com aquela propaganda do... Não sei se você vai lembrar disso. Compre batom, compre batom. Você precisa de batom. Só que a gente faz isso com a terapia, né? Vem fazer terapia. Faça terapia. Parece um bando de louco, mandando os outros fazer terapia. E o outro, quando vê isso, acha que você tá falando que ele é maluco. Ele não precisa de terapia, ele precisa resolver o problema dele. Né? Como que a gente pode aprender a construir um lugar mais ativo nesse sentido de entender, se colocar no lugar do outro no exercício empático, né, Raiza? Diante do nosso trabalho. Como é isso? E é tão interessante isso, né? Porque a gente, enquanto profissional de psicologia, está passando pela nossa própria jornada do consumidor, no sentido de se dar conta do nosso lugar, se dar conta do problema da nossa categoria e buscar uma solução enquanto profissional de saúde, de psicologia. E a gente precisa também passear essa jornada com as pessoas que precisam do nosso serviço. Então, é uma jornada do consumidor dupla, né? Aí é uma jornada... Porque, e não tem como você desconectar consumidor de trabalho, né? Porque, enfim, tá super relacionado. E aí, ao mesmo tempo em que os psicólogos estão se dando conta do próprio lugar e da própria necessidade, do próprio problema, eles também precisam dar conta de apresentar às pessoas que as pessoas têm problemas e que elas precisam buscar soluções. Não tem como, eu acho que a gente entra num espaço com uma cisão muito grande porque a gente não tem uma formação criativa, sabe? A gente não tem muitas pessoas que vão sentar, parar, reconhecer o problema, aceitar o problema, que não vão querer ficar dando murro em ponta de faca, né? De insistir numa solução que já não cabe, para conseguir desenhar uma possibilidade diferente de tudo o que já fez, mas que caiba para essa situação, sabe? É um problema de formação muito grande, não é impossível. Né? Não é impossível, eu acho que para a pessoa começar a despertar para isso, porque você só vai entender a jornada do consumidor se você entende que você está fazendo essa própria jornada também, sabe? De que existe um problema e que você é capaz de solucionar esse problema, né? E aí eu acho que o caminho para isso é o retorno a uma teoria, mas não olhar para a teoria descontextualizada. Às vezes eu acho que rola uma leitura teórica como se a gente fosse transportada para 1920 e a gente fica lá em 1920 e quer pegar aquela teoria de 1920 e encaixar nos anos de 2020. Sabe? Não dá para fazer isso. Não dá. Né? Então, não dá. Falta essa leitura, falta estudo, na verdade. O que falta na maioria das pessoas não é a leitura, é o estudo. Porque ler, eu acho que muita gente leu. Mas fazer esse diálogo dessa teoria com o momento que a gente está vivendo, tentar contextualizar, de que forma essa teoria pode ser atualizada, né? Da mesma forma como você falou do psicodrama na psicanálise, o próprio Freud traz essa coisa de ler e reler aquilo que ele fez e apresentar novas formas de trabalhar aquilo. Lacan mesmo disse que não existe lacaniano, né? Você lê aquela teoria e vai atravessada pela tua história, construindo uma forma
de utilizá-la, né? Então, é muito disso. Tá faltando essa leitura de compreensão, de unir, de estudar, de contextualizar, para ser capaz de encontrar uma solução. E talvez na hora que a gente consiga fazer isso, a gente consiga despertar no outro que ele também está nessa jornada de reconhecimento de si no mundo, de reconhecimento de um problema, da busca de uma solução, da busca de um enfrentamento. Né? Então tem muito disso que eu acho que está faltando, sabe? De um incentivo a esse estudo, de ensinar as pessoas a estudar também, sabe? Eu acho que é mais ou menos por essa via, enquanto profissional. Não é ir para uma pós-graduação sobre psicologia no futuro, sabe? Mas é de usar a capacidade de fazer a leitura da realidade através do estudo, né? Isso dá segurança. E através do que você já tem. Uma coisa que eu falo muito, que é assim, antes de você comprar um curso novo, mesmo um curso meu, eu poderia estar dando um tiro no meu próprio pé, né? Não, Raiza, que eu vivo de vender curso de treinamento, etc. E acho que você também, né? Então a gente poderia estar dando um tiro dentro do nosso próprio pé, mas eu acredito que é isso que a gente entende, que a gente acredita como realidade. Então, antes de comprar qualquer curso novo, verifique se você já implementou na prática tudo que você já investiu. Eu vejo a minha mãe, por exemplo, a psicóloga também, ela tem uma parede, esse tanto de quadro que eu tenho aqui, sabe, assim, de enfeite na parede, ela tem de diploma, de curso que ela fez, de uma caralhada de coisas. Cara, se ela usa na prática profissional dela um daqueles quadradinhos, é muito, você entendeu? E isso foi um embate muito grande que a gente sempre teve, que é o seguinte: mas eu tenho um ótimo currículo, porque eu estudei um monte de coisa. E aí, realmente, ela tem um currículo que é desse tamanho. E aí, o que eu brinco com ela é assim: legal, mas o que você já fez e já trouxe para a realidade desse tanto de coisa que você estudou? Às vezes, aquela pessoa que fez a faculdade fez um negocinho a mais, sabe, nos cursos livres, assim, que estudou por conta. Não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nada. Mas é curiosa, vai lá, vai atrás, tem coragem, mete as caras. Já fez muito mais coisa com o que aprendeu do que muita gente que fica esperando, né, a autorização e a terceirização da chancela da possibilidade, né? Então, acho que a gente está falando de temas aqui, né, Raiza, que são muito intrincados, né? Que é trabalho, a educação, né? Educação e trabalho são diretamente proporcionais, né? O jeito que a gente educa a população é o jeito que a gente entende o trabalho, e a gente sabe essas vicissitudes. E uma coisa que geralmente o psicólogo clínico ama, que é a história do autoconhecimento, né? Então vamos falar um pouquinho onde o autoconhecimento entra nessa loucura toda, né? Então, assim, eu gosto muito de pensar que a nossa vida é que nem cebola. A gente tem alguns níveis, sabe, assim, que vão se complexificando, né? Então, muitas vezes, a gente diz que não compreende como que a gente toma uma decisão. Sei lá, tem muito psicólogo que acha que o problema que tem é que não sabe mexer na internet, sabe? Qual que é o seu problema? Eu não sei mexer com a internet, não sei mexer com a tecnologia, então eu tô fadado a um insucesso nesse momento de pandemia porque eu não sei mexer com a tecnologia. E aí, quando uma pessoa dessa me fala isso, a não ser que ela de fato seja uma senhorinha, né? O problema é quando eu escuto isso de menino de 20 anos, né? Agora, quando eu escuto isso de uma senhorinha, eu até compreendo, porque de fato é aquilo que a gente falou. Ela cresceu num outro mundo, um mundo analógico, né? Ela não tem essa compreensão tão agilizada que a internet trouxe pra gente, que é uma lógica que funciona num fluxo 4D, né? São 4 dimensões. Não é só, né, a coisa de ler no livro, mas é a coisa de ler no livro, ouvir no vídeo, assistir, ouvir o vídeo, ouvir o podcast, e é 1 milhão de gente falando um monte de coisa, e aí você vai tendo uma leitura. A gente está aqui produzindo um conhecimento que veio lá do mundo bidimensional do livro um dia, mas que agora ganha vida, ganha forma, ganha traquejos da gente aqui no vídeo conversando, né, numa perspectiva tridimensional ainda, mas que se torna quadridimensional porque a gente está online com gente de todo lugar assistindo, que já passou aqui nesse nosso papo, e isso ganha mais ainda uma perspectiva quadridimensional, vamos dizer assim, porque eu vou gravar isso daqui, tu vai pro YouTube e vai ter alguém que vai assistir, sei lá, amanhã ou depois.
Então, a gente está num mundo em que a gente funciona num ritmo, enquanto o entendimento, mas a gente opera num ritmo de tartaruga ainda. Quando a gente entender que dá para operar no mesmo ritmo que pensa, olha que loucura seria, né? Se a gente conseguisse executar e operacionalizar tudo que a gente estudou, tudo que a humanidade já estudou um dia, olha o tanto que a gente, sabe? Seria um avanço nunca antes visto. E aí, para a gente fechar, não tem como não trazer dentro de uma perspectiva de discussão do trabalho. Eu sei que você tem uma perspectiva nesse aspecto, né? Que é o lugar do capitalismo nisso tudo. Não tem como a gente não falar de trabalho dentro desse modelo de mundo. E o capitalismo, ao mesmo tempo que ele nos dá algumas liberdades, ele nos dá alguns problemas. Então, a gente aprendeu que tudo que tem valor custa, e custa dinheiro. E a gente desaprendeu que existem moedas de troca variadas que a gente pode começar a usar que não custam dinheiro. Eu entendo, Raiza, que quando o psicólogo fala, não, eu vou lá oferecer o meu tempo, porque o tempo é uma moeda de troca. Para atender de forma gratuita, o que ele está na cabeça dele fazendo? Olha, eu estou dando meu tempo agora, essa pessoa vai experimentar como é ter o meu tempo, né? E em seguida ela vai começar a me valorizar pelo dinheiro. Só que o que ele não entende é que se eu uso o tempo como moeda de troca, o outro acha que vai me pagar com tempo também. A gente tem uma cabeça de trocas bidimensionais. Se eu te pago dinheiro, se eu como fala, entendo o valor que você está me dando, eu te pago em dinheiro. Mas não é a única moeda de troca. Então a gente tem o dinheiro, a gente tem o tempo, a gente tem o conhecimento, a gente tem espaço físico, a gente tem as habilidades. Então, a gente tem uma série de moedas de troca. Quando a gente, vou dar um exemplo fácil. Você é mãe, né, Rádio? Você fala muito da questão da maternidade, né? Uhum. Quantas mães não fazem aquela coisa de troca de roupa de criança pequena? Né? Então, seria um jeito prático da gente compreender o que é isso de uma troca que não necessariamente envolve dinheiro e que envolve outras coisas. E você já fez alguns conteúdos sobre permuta. E aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso. Como que a psicologia entra nisso? Será que é ético fazer permuta na psicologia? Será que a gente pode trocar outras coisas que não dinheiro pelo nosso trabalho? E como que isso funciona para você? Eu acho assim, quando parte do princípio de valor, a permuta ela é válida, porque eu estou recebendo algo que em termos de valor tem o mesmo valor daquilo que eu estou oferecendo. Então, não é um problema muito grande, sabe? Eu acho que a questão do dinheiro, ela é complicada porque a gente tem dificuldade de viver com o dinheiro, né? A gente não sabe muito bem porque que o dinheiro serve na nossa vida. Mas se a gente sabe qual é o valor do trabalho que a gente oferece, ele pode ser pago de várias formas. Não necessariamente apenas por dinheiro, né? Mas por outras coisas de valor que representem esse dinheiro aplicado aí de outra maneira, sabe? Então, eu vejo a questão da permuta, a depender do serviço que você for oferecer, como algo viável dentro dessa relação de troca, né? Porque, assim, o que é o trabalho dentro de um sistema oferecendo o meu tempo, a minha mão de obra em troca de alguma coisa que pague por aquilo. Pode ser em troca de comida, pode ser em troca de uma casa, pode ser em troca de dinheiro, tá? Qual é o problema? É porque sempre existe um excedente do trabalho que não vai ser remunerado, né? Sempre vai ter um desnível no valor daquilo que está se entregando, daquilo que está recebendo.
né? Aquela coisa do tipo, nem todo mundo que trabalha na loja da Apple é capaz de comprar um iPhone, sabe? Então, se eu tenho essa percepção de valor, e isso está muito claro na hora que eu ofereço e aceito a troca, vinda de dinheiro ou de qualquer outra coisa, e eu acho que está equivalente, qual o problema, né? E aí, o problema é se eu achar que está sendo subvalorizado. Desculpa ter te interrompido. É só para fechar o raciocínio. Se eu acho que está sendo subvalorizado, eu já não vou entregar o meu trabalho com a mesma qualidade, porque eu acho que eu não estou recebendo no mesmo nível do que eu estou entregando, né? E aí, maravilhoso, gostei que você pontuou isso, porque muitas pessoas se sentem mal em sociedades, em parcerias, por isso. Porque os critérios, muitas vezes até subjetivos e psicológicos dessa troca, mesmo quando você contrata, às vezes a gente não se sente satisfeito com algum serviço, com alguma coisa, muitas vezes não é pelo serviço em si, mas é como eu enxerguei e senti esse serviço que foi feito. E quando a gente entra nessa seara do individual, né? Quando você fala dessa mais-valia, eu gosto de pensar que além da mais-valia que vem do lucro, né? Que vem dessa perspectiva de eu, tipo, a coisa para eu pagar minhas contas e sobreviver custaria 100, mas aí eu boto 200, faço, né? Quando chega na meta eu dobro a meta, né, boto que é 200, que é para garantir, né? A gente vai pensar sempre assim. Quer dizer, a gente não vai pensar sempre assim, mas é assim que se pensa com a cabeça de hoje que as pessoas têm. A gente não precisa pensar sempre assim, a gente pode pensar diferente disso, né? E quando a gente começa a subverter essas possibilidades, a gente começa a ver novos caminhos. Porém, emocionalmente falando, e eu acho que é aí um ponto muito louco, que a psicologia, principalmente a psicologia do dinheiro, estuda. Raiza, travou um pouquinho aqui, não sei se ela está me ouvindo. Oi, voltou? Voltou. Então, eu acho que existem alguns estudos, Raiza, que a gente não tem direito, a gente não procura estudar, que a gente acha ou chato, ou acha que não tem nada a ver, mas que são muito estruturantes do sujeito nos dias de hoje, que são psicologia do trabalho, que é o que a gente está conversando bastante sobre esse lugar do trabalho, né, na sociedade e principalmente na nossa vida. A psicologia do consumo, que é para a gente entender, então, essa jornada que o nosso lugar de consumidor vive. Isso aumentaria a nossa consciência na tomada de decisões e aumenta também a nossa possibilidade de criar conteúdos mais educativos, mais efetivos, que de fato vão, sabe, trazer mudanças e transformações de uma maneira mais consciente na própria comunicação que a gente constrói. E um terceiro tipo, que é uma coisa que eu não conhecia nada, que eu estou cada vez mais próxima, que é a psicologia do dinheiro. Você falou, a gente não tem um entendimento muito bacana com esse dinheiro, né? E de fato não tem, tanto que tem pouquíssimas psicólogas que estudam a relação homem-dinheiro. Cara, se a gente começasse, assim, com todo respeito a Freud, todo respeito a quem estuda família, relacionamento, todas essas coisas são muito importantes, mas se a gente separasse, assim, sabe, um diazinho para ler um textinho, para, sabe, assim, aumentar um tiquinho o nosso conhecimento sobre esses três campos, eu tenho certeza que tanto o nosso autoconhecimento ficaria mais em dia, quanto a nossa intervenção na prática. E principalmente para quando o profissional é liberal ou empreende por conta própria. Porque ele ganha um arsenal de possibilidades e de compreensão dessa jornada. Eu gostei muito quando você trouxe, se a gente não entende a nossa própria jornada da gente enquanto consumidor, a gente não consegue entender a jornada do outro. E eu digo mais, se a gente não entende a nossa relação com o dinheiro, a gente não entende a relação do outro com o dinheiro. Se a gente não entende o nosso lugar no trabalho, a gente não entende o lugar do outro no trabalho e por aí vai. Porque somos seres relacionais, né? Então a gente precisa passar por esse processo dentro da gente, entender essa vivência na nossa vida, para poder muitas vezes realmente enxergar o outro na vivência dele, que ele está tendo do lado de lá, mesmo que essas vivências sejam diferentes. Né? Mas isso é uma limitação da nossa formação aqui, viu? Porque, Brasil, por exemplo, em Princeton, sei lá como é que fala, nessa universidade lá nos Estados Unidos, Princeton, né? Você tem disciplina de economia dentro da psicologia.
E aí você entende a relação do sujeito com a questão do liberalismo, com a questão das políticas econômicas, com a questão do dinheiro em si, sabe? Então, muda a perspectiva, né? Que é o que o pessoal chama de psicologia da economia, né? Lá nos Estados Unidos tem. Aqui você tem muito pouco. Você tem mais psicologia política com foco em políticas públicas, né? Não que não seja algo importante, importantíssimo, relevante, mas que tem muito mais um olhar de espectador e de colaborador do que um olhar de implementador, porque não é você que vai necessariamente implementar a política pública, porque não é você que está lá dentro assinando o papel. E por mais que você seja o melhor amigo do deputado, sabe assim? Né? Enfim, marido, né? Seu marido. E aí tudo que você bota lá dentro, ele assina e aprova, tal. Exige toda uma cadeia complexa, né? De implementações que muitas vezes aquilo tudo que foi pensado colaborativamente, etc., não chega nas vias de fato por um monte de falhas, né? Tanto individuais quanto coletivas. Eu sei que a galera de clínica muitas vezes não tem nem saco para ouvir essas coisas que a gente está falando, porque acha que não tem nada a ver. E eu vejo muito esse pensamento, sabe assim? Se não for para falar de relacionamento amoroso, eu nem escuto, entendeu? Então, se não for para falar de como que eu faço para, sei lá, lidar com as questões que a gente acaba ouvindo mais na clínica, né, que são as questões do dia a dia, ai, como que eu lido com o meu chefe, ai, como que eu lido com a minha angústia. Se não for para falar de psicopatologia, eu não quero nem saber. E aí, essa perspectiva encaixotadora que a gente criou para nossa própria realidade, né, Raia, faz com que a gente se torne medíocre, né? E aí, como que faz para eu ser o cara que tem, que diante do futuro, diante da diversidade, diante do que eu preciso fazer no meu, sei lá, do próximo paciente que chega, né? Diante da próxima pessoa que toca na minha porta, diante da próxima oportunidade que aparece, ou do próximo problema que cai na minha mão, como que eu reajo? E aí, eu acho que tudo isso que a gente está falando é simplesmente falar o que não tem nada de novo no que a gente está falando, mas a gente não fala, né? A gente não fala. É raro, exceto nos guetos específicos em que isso já é discutido e já é falado, meio que essa discussão não abre, não vai para frente. E aí, por exemplo, eu tenho que ouvir umas coisas do tipo, não, Patrícia, mas eu não quero saber isso tudo que você está ensinando, eu só quero ter um Instagram. Percebe? Então, como que faz, né? Eu falo em voz alta porque essa é a minha angústia, você entendeu? Essa é a minha angústia. Como que faz para você ser um ET que veio do futuro, que está contando para a sociedade que se você não cria uma capacidade criativa, mesmo que não te foi dado, mesmo que não te ensinaram, mesmo que não... É o famoso assim, o que eu faço apesar de tudo? Né? E aí o que eu vejo, e aí eu queria só que a gente encerrasse esse raciocínio, essa brisa que a gente está tendo aqui, né? Que eu acho que é fantástico. O que eu faço apesar de tudo? Então, assim, o que eu faço apesar do corona? O que eu faço apesar do Bolsonaro? O que eu faço apesar desses ministros maravilhosos que nós temos? O que eu faço, sabe assim, apesar das minhas limitações? O que eu faço, né? Você trouxe uma pista maravilhosa, né, Raiza, que eu gostei demais, que é estudar. Estudar, sem dúvida, é uma atividade que é para toda a vida. Mas será que é só estudar? Será que a gente e pode aí entra o que tu falou. Não é só estudar aquilo que se estuda normalmente na psicologia, mas é ampliar e tentar entender o mundo, sabe? Tentar entender o mundo. E aí vai estudar economia, consumo, marketing, design, vai estudar o que faz parte do universo das pessoas, né? Vai para história, filosofia, moda, sabe? Comunicação, e vai... Porque quanto mais você entende uma mínima fração do universo desse sujeito, mais a tua capacidade criativa ela se expande, né? É uma possibilidade. Exato. Uma coisa que
eu ouvi essa semana, eu achei fantástico. Não sei se procede, mas foi uma reflexão dentro de sala de aula de uma aluna, e eu acho que dá para trazer aqui para a gente pensar. Ela disse assim, na verdade, ela é estudante de psicologia, mas ela é formada em direito e tinha feito uma formação em coach. E aí achou a formação meio rasa, sabe? Meio pouca. E aí foi fazer psicologia. E aí ela disse o seguinte, nossa, Paty, ela fez um curso de uma semana de emergência comigo, que eu trabalho princípios de design thinking, que é para criar essa cabeça criativa e que tem, enfim, trabalhar isso que a gente não aprende na faculdade, né? Que é desenvolver esse lugar de sujeito no mundo, de fato, né? E não só ficar esperando o amém de alguém, né? E aí, é difícil, é sofrido. Tem gente que passa pelo treinamento e, nossa, Paty, eu não sei se eu te amo ou te odeio, e tudo bem, eu acho que faz parte, né? A gente, no nosso processo de mentoria, a gente tinha os nossos embates, né? Também, eu acho que isso é parte do processo. E aí ela diz o seguinte, Patrícia, tô entendendo tudo. Aí quando a pessoa já começa, tô entendendo tudo, eu falo, ai meu Jesus, lá vem, né? Porque quando a gente pensa que a gente tá entendendo tudo, a gente tá entendendo tudo errado. E aí ela falou assim, no coach, eu aprendi a fazer as perguntas certas. E agora na psicologia, eu tô aprendendo a ouvir. Cara, é tudo que eu preciso no planeta. E eu achei maravilhoso. Porque se a gente for parar pra pensar, tem um pouco isso mesmo. Não tá tão errado o raciocínio dela, né? É o princípio, né? Você saber fazer boas perguntas e saber ouvir o que as pessoas estão te trazendo, né? Tudo bem que ela ainda não descobriu que ela vai ter que aprender a tomar decisões diante disso que ela está descobrindo, mas esse aí é outro problema. Deixa ela chegar lá sozinha já, né? Não vamos queimar a largada, né? Mas como que a gente, diante de uma formação tão fragmentada, né, Raíssa? Diante de um estudo tão ruim, diante de toda essa meleca, como é que a gente pode, minimamente, além de estudar, além de estudar coisas diferentes, qual seria uma possibilidade, e além do autoconhecimento da terapia, que isso a gente já sabe, né? Terapia, estudo constante, supervisão. Eu tenho uma hipótese que empreender é um lugar onde você se desenvolve muito. E aí eu quero finalizar esse nosso papo te perguntando, na sua experiência, o que o empreender ocupa na sua experiência? Diabo. É porque, assim, para mim, empreender é natural do estar no mundo, sabe? Tipo, não é uma questão de abrir um negócio, criar um negócio. Empreender é criar soluções. Então, tipo, dentro do consultório, a cada paciente é um novo empreendimento, no sentido de que eu estou escutando aquela demanda e eu tenho que, de alguma forma, construir uma resolução junto com aquela pessoa. A gente está empreendendo junto diante de um problema, sabe? Então, agora, a capacidade de perceber que empreender é estar vivo, porque se eu caso, eu estou empreendendo na minha vida, construindo uma família. Se eu tenho um filho, eu estou empreendendo na minha vida, criando um filho. Então, na hora que eu me dou conta disso, eu me dou conta da necessidade do movimento e da importância de me manter criativa, né? Não é nem produtiva o tempo todo, mas é criativa, de estar aberta às possibilidades, de estar aberta ao que o mundo me traz, para que eu possa encontrar soluções para coisas simples, né? Porque empreender é encontrar novas soluções para vários problemas. Então, tipo, dentro de casa a gente empreende o tempo todo, sei lá, uma pia, a torneira quebra, a gente está no isolamento social, não posso chamar um bombeiro. Eu vou ter que empreender ali numa resolução de um problema, sabe? Então eu acho que empreender é isso. É de estar de ouvidos bem abertos, com uma visão clara do que você está vivendo, para que seja possível encontrar soluções. Maravilhosa. E eu sei que não sei quanto tempo a gente tem, mas a gente já falou bastante. E eu queria só compartilhar com você, que todo mundo que ainda está aqui, guerreiros que estão aqui com a gente, eu agradeço demais. Eu tenho 20 segundos. Eu vou terminar com isso.
Estávamos todos grávidos de um filho que nasceu agora, se chama Covid-19. E agora, o que fazer diante desse filho que apareceu? Então, quero terminar com essa reflexão. Gostei muito disso tudo. Obrigada. 13 segundos. Isso vai estar disponível no YouTube amanhã. Se você esteve aqui comigo até agora,